Olá! O objetivo deste vídeo é demonstrar o processo de configuração para realizar a identificação na venda, como identificar vendedores, clientes e consumidores. Para realizar as configurações, acesse o PDVconf. Localize o diretório de instalação e o aplicativo PDVconf. Clique 2 vezes e aguarde o seu início. Informe usuário, senha e a senha técnica do dia. Clique em OK. Na tela inicial do PDVconf, clique na aba Aplicativo, aba Geral e a aba Identificação. Esta é a aba de identificação de venda. A primeira configuração irá determinar o comportamento da identificação no PDV. A opção Não identifica no início da venda, ao realizar uma venda no PDV, o usuário deverá clicar em Identifica e, posteriormente, a identificação. Com isso, só será identificado quando o cliente clicar em Identificar. Caso o mesmo realize a operação sem identificar, será finalizada a venda sem o cliente no cupom. Sempre identifica no início da venda. Com esta opção selecionada, ao adicionar o primeiro item na venda, automaticamente o sistema já irá apresentar a tela para identificar os participantes. Sempre identifica. Com esta opção selecionada, sempre que informar um item, irá aparecer a tela para identificar os participantes. Pois em uma operação, pode haver mais de um item com diferentes vendedores. Desta maneira, poderemos identificar cada item e o seu vendedor. Assim, irá gerar a comissão para os vendedores corretamente no retaguarda. Porém, será impresso no cupom somente o primeiro vendedor. Para saber demais vendedores de uma operação, será necessário realizar o relatório no retaguarda Vendas por Vendedores. Iremos configurar Sempre identifica no início da venda. A caixa de seleção Identifica vendedor permitirá o campo para identificar o vendedor da operação. A opção Força Identificação do Vendedor irá exigir que o operador do PDV informe o vendedor da operação. Identifica pauta de preços. Esta configuração irá permitir identificar a pauta de preço desta operação. Iremos configurar. Identifica cliente. Esta opção irá permitir identificar o cliente da venda previamente já cadastrado no sistema. Iremos configurar essa opção. Identifica cliente somente por código ou CPF/CNPJ. Com esta configuração, irá permitir somente identificar o cliente pelo código ou pelo seu CNPJ ou CPF. A configuração exibe o limite de crédito do cliente, irá apresentar para o operador o limite de crédito do cliente cadastrado no sistema. Iremos realizar essa configuração. Também é possível identificar o consumidor. Consumidor é aquele cliente que não está cadastrado no sistema, porém precisa que seu nome e seu CPF apareça no cupom. Iremos identificar o nome do consumidor e automaticamente irá identificar o CPF do consumidor. Isso porque não é possível identificar um nome sem identificar o CPF. Mas é possível identificar somente o CPF e não o nome. Iremos identificar o nome do consumidor e o seu CPF. A opção Identifica endereço do consumidor irá habilitar esse campo para identificar o endereço do consumidor na tela de identificação. A opção Identifica consumidor de DAV e pré-venda irá possibilitar que, na importação de uma DAV ou pré-venda a qual não tenha sido identificada o cliente, possamos identificar um consumidor. A configuração Nome cliente default poderemos atribuir um cliente padrão para ser impresso no cupom, quando não for identificado cliente e nem consumidor. Após esta configuração, iremos gravar. Após realizar a configuração no PDVconf,
iremos realizar uma venda no PDV. Clique 2 vezes no PDV e aguarde o seu início. Informe usuário, senha e clique em OK. Clique em F1 Venda. Na tela de venda do PDV, iremos incluir um item para venda. Repare que, ao identificar o item, o sistema trouxe automaticamente a tela Identifica Participantes. Isso porque, no PDV-Conf, configuramos para Identifica no início da venda. Podemos identificar o cliente através do seu código, do seu nome ou do seu CPF. Iremos identificar por CPF. Após informar o CPF, tecle Enter. Repare que o sistema já preencheu o nome e ao lado direito os dados do cliente, como o seu código, seu nome, seu endereço, seu CPF, CNPJ e RG e também o seu limite de crédito com a dívida ativa e o limite disponível. Também iremos identificar a pauta de preço. Temos a pauta de preço base, que é o preço do produto, configurado na aba Geral, e as pautas de preço, que são configuradas na aba Pautas de Preço. Temos preço base, pauta varejo, pauta atacado. Iremos informar a pauta varejo. Podemos identificar também o vendedor da operação. Vamos identificar o vendedor e verificar todos os dados de venda. Estando todos os dados OK, iremos clicar em F3 OK. O item foi incluso à tela de venda e já foi identificado os participantes. Iremos clicar em F3 Subtotal, informar o finalizador e o valor pago. Também é possível identificar um outro tipo de cliente, o consumidor. Novamente na tela de venda, iremos informar um produto para a venda. Consumidor é aquele cliente que não está cadastrado em nosso sistema, porém precise que o seu nome e o seu CPF ou CNPJ seja impresso no cupom. Iremos identificar um consumidor e o seu CPF. Após informar o CPF, clique em F3 OK. O item foi incluso na tela de venda e já foi identificado o participante. Iremos clicar em F3 Subtotal, selecionar o finalizador e o valor pago. A venda e a identificação foram impressas na impressora fiscal. Por hora seria isso. Até mais.